Muito bem. Então, estamos gravando, sejam bem-vindos. Obrigado a participação aí das meninas aqui nessa aula ao vivo, os demais colegas que vão assistir essa aula depois. Agradeço aí mais uma vez a atenção. Hoje a gente continua, né, falando das instituições financeiras, principalmente focando aí um pouco mais nessa parte contábil, né? A ideia da aula de hoje é entendermos um pouco mais do que é o patrimônio dessas entidades financeiras. Todas aquelas que a gente estudou desde o início, né, que trabalham com diferentes tipos de produtos e tudo mais. Então, esse é o primeiro passo que a gente dá para justamente entender como funciona o processo de contabilização. Assim como a gente estuda na contabilidade geral e também na contabilidade pública, a gente tem que primeiro conhecer um pouco da estrutura do patrimônio, né, principalmente ali o conceito básico de balanço patrimonial e também demonstração de resultado, para entender justamente a lógica, né, do débito e crédito, todo o processo. Então, eu já havia comentado isso com vocês anteriormente, né, nas aulas da unidade 1, na unidade 2, que assim, a contabilidade aplicada às instituições financeiras, ela segue a mesma premissa, é o mesmo débito e crédito e a mesma lógica. Essa informação, quando ela é apresentada para o cliente, né, ela parece um pouquinho invertida, a gente fica com essa impressão e é muito comum que às vezes até a gente, ao fazer a leitura do extrato ou o processo, por exemplo, de conciliação bancária, entenda de uma forma diferente, né, como se fosse ao contrário. Mas, na verdade, para a instituição financeira não é. Tá? Então, o fato do extrato ele vir com aquela demonstração é justamente porque aquela instituição financeira ela fez ali o processo de débito e crédito e ilustra essas informações no sentido de ativo e passivo. Né? Então, dependendo da natureza das contas. O que a gente precisa pensar, então, para entender todo esse processo? Primeiro, existe um plano de contas padrão, né? Ele segue aí uma lógica, ele segue uma estrutura que a gente vai aprender hoje. Existem as documentações que não são muito diferentes das outras instituições, em regra, são praticamente as mesmas demonstrações, né? E aí, além disso, a gente tem que lembrar que as instituições financeiras, elas estarão classificadas, vamos dizer assim, como excluídas do simples, excluídas também do lucro presumido. Isso vai fazer com que elas trabalhem com um regime de tributação chamado lucro real, né, que vocês já estudaram na parte comercial. E isso faz-se necessário justamente por conta da natureza da operação que se executa. Né? Eu já expliquei todo aquele contexto de o governo ter o controle, dele ter esse registro e evidenciação dessas informações de maneira adequada. Então, basicamente, a primeira coisa que a gente estuda vai ser justamente o plano de contas, né, chamado de COSIF, que é o plano das instituições financeiras, né, ou do Sistema Financeiro Nacional. Tá? Então, ele é um plano de contas da estrutura patrimonial com as contas de resultado e ele ainda tem um pouquinho de diferencial, um pouco mais semelhante ali à contabilidade pública, que seriam as chamadas contas de compensação ou contas de controle. A gente vai ir conversando sobre isso. Mas, em essência, o COSIF é o plano de contas, ou seja, é a estrutura do ativo, do passivo, do patrimônio líquido, inclusive, né, as contas de receita, as contas de despesa e as contas de compensação, que vão evidenciar ali uma ou outra transação quando necessário. Então, o plano de contas, ele vem justamente pelo Banco Central, porque é ele quem autoriza e regula, né, ou regulamenta toda esta prática. Então, a ideia é que, quando a gente fala de um único plano, ao mesmo tempo a gente tem lá, pensem, por exemplo, eu acredito que todos vocês já cursaram aí a parte de contabilidade pública, né, pelo menos, acho que a primeira disciplina, né, me corrijam aí se eu estiver equivocado. Vocês já fizeram contabilidade pública? Eu estou fazendo, professor. Estou fazendo dois. Pública, né? 2. Tá. Então, assim, lá na Pública 2, a gente vai ter uma estrutura um pouquinho diferenciada, né? Que é justamente por conta da 6.404, da estrutura que a lei prevê e também da própria atualização das normas contábeis aplicadas. Aqui vai ser mais ou menos a mesma regra. Né? A gente tem um plano específico, porque, assim, o governo, ele, para deixar justamente padrão, pensem comigo, a gente vai ter vários tipos de instituições financeiras, né? Como a gente viu lá atrás, os vários tipos de mercados. E, às vezes, inclusive, uma única instituição financeira, ela vai trabalhar com muitos produtos diferentes. Então, o jeito de organizar esse processo de prestação de contas fez com que o governo justamente implantasse esse plano de contas, ok? Então, o que a gente vai ver nada mais é do que essa mecânica organizada. Então, ele está dividido, né? Esse manualzinho que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Deixa eu só deixar a cor um pouquinho melhor aqui para ficar, acho que, mais tranquilo de poder enxergar.
Então, basicamente, a gente vai ter capítulo 1, normas básicas, capítulo 2, as próprias contas, 3, os documentos base, né, que são modelos, e os anexos ali, que são algumas normas complementares para situações específicas, né, para características específicas, principalmente aí os CPCs, né, as normas brasileiras de contabilidade também, direcionadas para essas instituições ou que se apliquem de alguma forma ao trabalho que elas executam. Então, o que são as normas básicas? São os princípios, critérios e procedimentos, né? São as regrinhas pelas quais nós vamos trabalhar. Elenco de contas é justamente o conjunto do ativo, passivo, patrimônio líquido, entendendo que o patrimônio líquido, na verdade, faz parte do passivo, né? Ele constitui uma obrigação também. Contas de natureza devedora e credora, de acordo com a estrutura que nós já conhecemos, né? Então, ativo, natureza devedora, passivo, natureza credora. E aí, ao mesmo tempo, teremos o patrimônio líquido ali inserido. E aí nós temos as contas de receita e despesa, né, que aqui são chamadas, de certa forma, de uma nomenclatura um pouco diferente, mas nada mais são do que as próprias receitas e despesas que a gente trabalha na contabilidade comercial. No capítulo 3, então, esses documentos que eu comentei para vocês são os modelos, então lá a gente vai ter modelo de balancete, de estrutura e tudo mais, da demonstração de resultado, entre outras características. E os anexos são as normas específicas. Então, pelo capítulo 1, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é justamente o próprio objetivo, né? E aí isso é tema de avaliação, de cobrança, enfim, de questões quando a gente estuda a contabilidade aplicada aí às instituições financeiras. Então, qual que é a ideia? É uniformizar, é padronizar todos os registros contábeis dos atos e fatos que são praticados, né? Racionalizar a utilização de contas, estabelecer regras, critérios, procedimentos, que seriam ali o mínimo necessário para justamente poder garantir a preservação da qualidade daquela informação. Então, lá em teoria da contabilidade, a gente estuda todo esse processo e a importância da evidenciação da informação contábil. Aqui, no caso, é mais um exemplo de como aplicar isso, tá? Então, aí tem um detalhe, né, que é importante registrar aqui, a gente trabalha com o conceito do exercício social na contabilidade, né, e ele vai ter, segundo o próprio plano, a duração de 1 ano, a data de término, então, 31 de dezembro, né, devendo aí ser fixada no estatuto ou contrato social, a depender da natureza da entidade. Basicamente, é aquilo que a gente já conhece. Como é que funciona? A gente vai ver vários códigos, né, vários números ali para estruturar essa codificação, e aí a gente vai ter o primeiro dígito são os grupos. Então, aqui tem um detalhe importante que a gente precisa conhecer, que é justamente essas subdivisões. Normalmente a gente está acostumado assim, 1, ativo, 2, passivo, né? Essa nomenclatura, esses números de registro, eles são um pouquinho diferentes, justamente porque os bancos eles vão fazer essa prestação de contas direto e vão trabalhar com recursos governamentais, vão trabalhar com uma série de outras coisas que influenciam, né? Então, esse plano de contas, ele é meio que uma mescla, de certa forma, do plano de contas convencional, do comercial, né, de uma empresa que vende ali a sua mercadoria, que presta seu serviço que não seja de natureza financeira, e ao mesmo tempo com a contabilidade pública, de certa forma. Tá? Então, ele vai fazer essa linha de conexão aí entre os dois, justamente por conta da legislação, das nomenclaturas. Então, no ativo, a gente vai ter circulante e realizável a longo prazo, que é o não circulante, né? Curto e longo prazo. A gente vai ter o permanente, que é uma expressão pouco usual na contabilidade comercial, mas ela ainda é recorrente aqui neste caso e também na contabilidade pública. Significa o quê? Significa justamente aquele ativo, né, conjunto aí de bens e direitos, voltado, né, a uma ideia de longo prazo, que não se caracteriza ali como realizável, cujo propósito seja, então, fazer parte da infraestrutura, né, do chamado imobilizado, do intangível, enfim, aquele conjunto de bens que a entidade ela vai ter justamente para poder fazer o seu negócio acontecer. É a infraestrutura, sede física, os móveis, veículos e etc., né, e também os intangíveis eventualmente. As contas de compensação, né, de natureza e devedora que a gente vai ter, que são contas que já eu vou explicar com mais detalhes, mas basicamente são contas que não representam em essência o patrimônio naquele momento, mas que podem vir a afetar o patrimônio de alguma forma, alterá-lo futuramente. No caso do passivo, a gente vai ter então o circulante e o exigível a longo prazo, né? Curto e longo prazo, circulante e não circulante é a mesma coisa. Resultados de exercícios futuros, patrimônio líquido, contas de resultado credoras, contas de resultado devedoras e contas de compensação. As contas de resultado devedoras aqui nessa listagem, segundo o manual, elas aparecem justamente no grupo do passivo, mas quando a gente monta aquela estrutura do balanço,
Que são essas contas? Resultado credora é receita, né? É quando a entidade obtém alguma renda. Resultado devedora é despesa, quando a entidade gasta de alguma forma, né, no processo de captação ali, de manutenção do seu negócio. Então, receita e despesa, como a gente já conhece, 7 e 8. E aí, as devedoras, como eu dizia, elas vêm no grupo do passivo, mas, na verdade, quando a gente monta no balanço, elas vão para o lado do ativo com natureza invertida. Muito semelhante ao conceito da depreciação, né, que vocês devem ter trabalhado bastante ao longo do tempo aí. Ela é justamente uma conta que vai retificar, né, que vai modificar o status ou o saldo daquela conta acima. Então, a natureza dessa conta devedora aqui, de fato, ela pertence ali ao lado do ativo, digamos assim, justamente por representarem as despesas. E a conta de compensação aqui, no caso do passivo, vai ser a contrapartida da conta de compensação do ativo. São situações, atos ali que até o presente momento da demonstração não modificaram o patrimônio, mas que são de importante controle, né, e podem vir a modificar futuramente aí o patrimônio. Então, é como se elas fossem registradas separadas, né? Lá na contabilidade pública, a gente vai ter as contas de controle propriamente dita. Aqui, a gente chama de compensação. E aí, eventualmente, essas contas passam a integrar o patrimônio na medida da necessidade. Aí vai ter ainda segundo dígito, terceiro, quarto, que são essas subdivisões. Então, subgrupos ali que a gente vai exemplificando, enfim, até chegar, então, no oitavo dígito, que é um dígito verificador de controle de cada uma das entidades, tá? Então, tem só esses desdobramentos aí, por isso, as numerações que a gente vai ver a seguir. Bom, do ativo, o que a gente tem que conhecer? A lógica em si é a mesma, ela vai permanecer naquela ideia, ordem decrescente de acordo com o grau de liquidez. O que significa isso? Capacidade de transformar-se em recurso disponível. Né? Então, a gente justamente começa pelo ativo circulante e dentro do ativo circulante a gente vai ter quem? As disponibilidades, que é justamente o próprio caixa da entidade financeira. Né? Então, assim como quando a gente faz o comercial, né, a contabilidade comercial de uma empresa, a gente registra lá ativo, circulante, banco, ou até mesmo usando a expressão ativo, circulante, disponibilidades, daí banco, no caso da entidade financeira, ela é o banco, por exemplo. E aí, automaticamente, a gente vai chamar isso de caixa, né? Caixa unificado, tesouraria, etc. Então, aí depois a gente vai ter direitos realizáveis, né, que seria muito semelhante aí ao conceito de contas a receber, que sejam de curto prazo, por isso que é colocado aqui no curso dos 12 meses seguintes ao balanço. O que acontece? Para classificar pelo ativo circulante, eu preciso ter um bem e um direito, né, de uma dessas duas partes aí. Supondo que seja um direito, um contas a receber, do ativo circulante eu coloco quem? Só o contas a receber até 12 meses do dia que eu faço o balanço. Então, se eu fecho o balanço lá 31 de dezembro de 2020, se aqueles direitos são realizáveis, eles vão vir para a empresa até 31/12 do ano seguinte, que seria o 2021 aqui nesse exemplo, ele é ativo circulante. Se passar de 31/12 de 2021, ou seja, mais de 12 meses, eu vou ter um ativo não circulante. Por isso que, inclusive, a gente vê os dois sendo apresentados aqui, né? Que é justamente aqui, nesse outro item aqui, ó. Então, direitos realizáveis após o término e direitos realizáveis no curso dos 12 meses seguintes. São esses dois itens que eu estou comentando. Um é circulante e o outro é realizável a longo prazo ou não circulante, como costuma se dizer. Aplicações de recursos no pagamento antecipado de despesas, que decorra aí, que exista, então, uma obrigação a ser cumprida por terceiros no curso de 12 meses. Né? É uma forma também das instituições registrarem e evidenciarem essa informação. E aí os outros dois itens do realizável a longo prazo, o primeiro ali é operações realizadas com sociedades coligadas ou controladas, né? Aí eu não sei se vocês já estudaram o conceito de equivalência patrimonial, mas basicamente uma entidade ela pode ser sócia de outras, né, de outras empresas, de outras entidades financeiras, por exemplo, e aí eventualmente isso precisa ser registrado separadamente. Tá? Então, as operações que são realizadas, inclusive com participação de lucro, entre outras características, precisam ser registradas em contas específicas. A aplicação de recursos ali no item 3, realizável a longo prazo. No pagamento antecipado, é separando, então, né, mais uma vez, curto e longo prazo. Tá? Então, essas obrigações aí, eventualmente, a gente vai trabalhar com cada uma delas na medida do possível. Assim, vamos começar pelo mais básico, mas aí a gente vai avançando. Então, lá, como eu falei anteriormente, tem o permanente. O permanente é quem? É um grande grupo. Né? Ele vai registrar e evidenciar ali a informação de investimento, de imobilizado, de intangível,
como a gente usa nas outras entidades, tá? Então, o fato de usar a expressão permanente, não direto, investimentos, imobilizado e intangível, é apenas justamente por conta desse elo, dessa ligação com a parte da contabilidade pública, tá? Que são os investimentos? Né? Participações que sejam permanentes em outras entidades, inclusive entidades que estejam ali de forma subsidiária no exterior, né? Que é quando a gente tem lá, por exemplo, um banco multinacional, ele tem aqui uma sede, sei lá, no Brasil e várias agências em outros lugares do mundo, isso está incluso aqui. Capital social, capital, aliás, destacado para dependências no exterior, investimentos por incentivo fiscal, título patrimonial, ação e cota, outros investimentos que caracterizem-se aí de forma permanente. Imobilizado, direitos que tenham por objeto bens corpóreos, não muda o conceito. O que é um imobilizado? É aquele bem que eu consigo tocar, né? O bem tangível, o bem corpóreo, ok? Os bens objeto aí de operações de arrendamento mercantil, que é uma das operações recorrentes para as instituições financeiras, né? Devem ser registrados no ativo imobilizado das instituições arrendadoras, conforme regulação em específico aí. Tá? É quando, por exemplo, o banco ele faz aquele processo de financiamento de um veículo, né? É disso que a gente está falando aqui, do arrendamento mercantil nesse sentido, tá? Aí a gente vai ter também o diferido, que são despesas pré-operacionais e os gastos de reestruturação, né, que vão contribuir efetivamente para o aumento de resultado, elas também são registradas de forma separada. O intangível são os bens incorpóreos, como a gente já conhece também. Então, nós vamos começar usando os mais semelhantes aí à contabilidade comercial, como, por exemplo, imobilizado, o próprio intangível também, tá? No passivo, então, a gente vai ter o circulante com as obrigações, o exigível também, a longo prazo também as obrigações, incluindo-se aí os financiamentos para aquisição de direitos do ativo permanente, né? Então, quando o banco, por exemplo, ele financia sua própria instituição, sua outra agência, sua outra sede, né, faz investimentos do ativo permanente, a gente consegue fazer esse registro, inclusive, desses montantes aí também. Resultados de exercícios futuros, né, são recebimentos antecipados de receitas antes do cumprimento da obrigação que lhes deu origem. Tá? Então, diminuídos aí custos e despesas correspondentes, né, quando conhecidos, evidentemente, a serem apropriados em períodos seguintes. Então, se há uma antecipação desse resultado, o banco ele faz esse registro e evidencia isso a valor presente, justamente para depois ir fazendo a apropriação respectiva, tá? Patrimônio líquido, capital social, reserva de capital, reavaliação, lucros e lucros ou prejuízos acumulados em contas separadas, né? Como a gente já conhece também. Então, o capital social tem ali as suas subdivisões, a reserva de capital também, a reserva de reavaliação de lucros. E o que acontece aqui? A gente está falando de sociedades anônimas, né? Como eu já comentei anteriormente, elas vão estar numa característica específica, então vão ter que seguir algumas regrinhas. E lá pela lei das SAs, a gente vai ter essa lógica, dizendo que, olha, o estatuto ele tem que estabelecer ali as regras de quais são as reservas de capital, né, seguindo esse mínimo, a reserva de lucro é esse mínimo, e assim sucessivamente. Então, a própria metodologia de distribuição dos lucros e todas essas ideias vêm justamente daquela legislação com normas complementares, se for o caso. A gente vai ter as contas retificadoras, que são essas contas que vão reduzir, né, como a gente já conhece, é o exemplo que eu dei da depreciação, quando a gente utiliza, por exemplo, a depreciação acumulada, né, ela vai reduzir ali o valor do bem sem modificar o registro do valor daquele bem. No caso do intangível, eu tenho lá o intangível no valor de R$1.000 e uma amortização aplicada a ele, que é acumulada, e aí essa amortização vai reduzir esse valor, justamente alterando ali a composição patrimonial. As contas de compensação que eu falei para vocês, basicamente são, então, o registro de qualquer ato administrativo ali que possa se transformar em um direito, num ganho, numa obrigação, num risco ou também em um ônus efetivo, decorrente de um acontecimento futuro, né? Como eu disse, ele ainda não alterou o patrimônio, mas existe ali uma grande chance. Então, eu registro e evidencio essa informação justamente para ir mantendo o controle sobre. Tá? E aí, oportunamente, quando ocorrer essa alteração, quando aquilo passa de uma conta de compensação e se transforma em patrimônio, por exemplo, eu vou fazer o registro. Existem várias situações possíveis. Ok? Então, a estrutura básica, ela vai ser muito semelhante ao que a gente conhece, com algumas nomenclaturas diferentes, é claro, mas não vai fugir muito disso. E o que a entidade financeira precisa registrar? Ela tem que ter os seus livros do mesmo jeito que uma empresa comercial. Então, ela vai ter que manter o livro diário, seus balancetes, o balanço, enfim, a apresentação das demonstrações, que a gente comentou também,
Né? Então, o livro balancete e o balanço, eles devem ali colocar em ordem cronológica, né? Dia, mês, ano, movimentação diária das contas que a gente já conhece. Saldo anterior, débito e crédito, saldo restante, com a indicação ali. Né? E dentro de 60 dias do encerramento do balanço anual, esse livro, né, balancete diário aí, e também balanço, da dependência centralizadora, né? O que é isso? É a sede daquela instituição financeira, do banco comercial ou do banco múltiplo aqui, com carteira comercial, deve ser apresentado, né, para o respectivo visto do juiz competente aí da sede do estabelecimento. Então, é para a localidade que ele está, justamente para efetuar o registro dessa informação. Beleza? Alguma dúvida aí sobre esse plano de contas, sobre essa estrutura? Algo que vocês queiram considerar? Não sei se eu falei muito rápido. Futuramente surgirão, professor. Tá, então a gente vai vendo, né, passo a passo. Ó, esse aqui, eu deixei ele no slide a seguir, tá? Mas eu vou colocar nesse também. Esse é o link que eu vou acessar agora, só para ir deixando registrado. Eu não sei se vocês estão no computador, no celular, enfim. Tá? Mas está dando para enxergar aí, né? Então, esse aqui é o COSIF que eu comentei para vocês. A gente tem ele em PDF aqui, tá? Que é para baixar ele completo, né? Ou fazer essa análise, navegação por aqui, para buscar alguma informação. Que é ele que a gente vai utilizar como base, né? Assim como a gente tem lá o MCASP, por exemplo, da contabilidade pública, aqui a gente também tem essa publicação. Então, capítulo 1, normas básicas. Então, aqui as principais operações. A gente vai trabalhar bastante com operação de crédito, outras obrigações evidenciadas, tá? E o restante é aquilo que a gente já conhece. Elenco, capítulo 2, elenco e funções de contas. Então, aí a gente vai ter o ativo, o passivo sendo subdivididos. Ó. Só para dar um exemplo aqui, circulante, aí a gente tem aqui disponibilidades. E aí ele mostra, por exemplo, essa estrutura. Deixa eu ver se eu consigo melhorar um pouquinho aí para ficar. Não sei se vai dar para, talvez aqui, né? Aqui acho que fique mais fácil. Deixa eu navegar aqui rapidinho, só para achar ele. Passando ali as primeiras partes. Títulos de renda. Renda fixa. Adiantamentos. Aqui é a parte mais teórica, né? A primeira parte. Vou utilizar aqui uma continha só para a gente... Depósitos bancários. Tá sem? Um instantinho. Aqui para cima, estamos no 1.4, então dá para voltar um pouquinho mais. E aí, foi muito. Ativo diferido, resumo de capital. Essas explicações aqui, todas elas a gente vai vendo conforme as operações forem acontecendo, tá? Aqui, ó, isso que eu queria mostrar, que eu acho que aqui vai ficar mais visível, né? Consigo mexer aqui um pouquinho melhor. Então, por exemplo, o grupo do ativo, ativo circulante. Disponibilidades. Então, título contábil aqui, no caso, é o nome da conta, que a gente já sabe, e os códigos, eles são usados justamente por conta do sistema mecanizado, né? Pelo sistema digital. Então, isso é trabalhado dentro de um sistema em específico lá da instituição financeira, assim como o escritório de contabilidade vai ter lá o plano de contas enumerado, né, da entidade que ele registra, tá? E aqui no caso, né, estatística bancária e efetivo para publicação, que são as letras E e P ali no final, e os códigos em específicos atributos. Então, por exemplo, 1.1.1 vai ser o caixa, né? E aí, se necessário, né, algumas subdivisões ali em específico. Depósitos bancários, por exemplo, né, separando aí depósitos bancários de instituições sem conta reserva, outros depósitos bancários, reservas livres, e assim sucessivamente. Aplicações em ouro e etc, tá? Então, aqui no caso, são as disponibilidades. Aí vem a explicação efetiva de cada uma das contas. O caixa, registrar o numerário existente em moeda corrente, tá? Então, cada uma delas com as suas respectivas explicações. E aí, conforme a gente for operando, né, trabalhando com essa estrutura, a gente vai vendo. Aí vem para o ativo circulante realizável a longo prazo, agora 1.2, aplicações interfinanceiras de liquidez, né, que são as movimentações que a entidade vai fazer, como, por exemplo, letra do Tesouro Nacional, enfim, CDB, está aqui, ó,
de instituição financeira ligada, né, letras imobiliárias e etc., que são aqueles valores mobiliários que a gente vai ter, debêntures, enfim, dependendo, né, do que a instituição trabalha, tá? Não é que vai usar tudo isso aqui, mas basicamente é assim como a empresa, a gente registra aquilo que é evidenciado, né, de acordo com a demonstração contábil. Então, todos os tipos aí, aplicações em depósitos interfinanceiros, enfim, né, vários tipos de operações que podem acontecer. Aplicações de depósitos de poupança, aplicação em moeda estrangeira, 1.2, basicamente aí, para registrar essa informação. Aqui mais para frente, baixando mais um pouquinho, todas as explicações das contas, tá? Então, conforme a gente vai estudando, títulos e valores imobiliários, outros aqui, né, derivativos, os instrumentos, títulos de renda fixa, e todos eles, né, os títulos de renda fixa aqui novamente, enfim, cotas de fundo, que eu não comentei antes, fundos de investimento, né, de acordo com aquela instituição. Tá? Então, lembra que aqui a gente está pensando como essa instituição financeira. Então, o conjunto do ativo dela é aquilo que ela comprou. Né? Se a instituição financeira faz um investimento em determinado fundo, em determinado derivativo financeiro ali, ela vai fazer esse registro, assim como uma empresa comercial também faria, né? Provisão para desvalorização, entre outras características aí. Deixa eu baixar mais um pouquinho, só para a gente chegar na parte que talvez seja mais interessante. Aqui 1.6, imóveis residenciais. Um minutinho que eu quero chegar lá no passivo para mostrar aqui. 1.8. Vários tipos. Vou confirmar aqui. Passei. Então, no caso do passivo, por exemplo, o que a gente tem que pensar? Tá? Voltar um pouquinho mais. 1.8. Na instituição financeira, imagina um banco, né? Você tem como pessoa física a sua conta corrente. Tá, 1.9, então tem que descer um pouquinho mais ainda aqui, contar as contas de compensação. Aqui, muito bem. Então, a instituição financeira detém lá a sua conta corrente, a sua conta poupança, a conta de aplicação e etc. Para você, né, ou para a empresa comercial, aquilo é um bem, é um direito, é um registro de um direito normalmente, né, sendo registrado ali do ponto de vista patrimonial da entidade. Ok. E do ponto de vista do banco? Isto é o quê? Isto para ela, o dinheiro que você tem na conta corrente dela é, na verdade, um passivo. Né? É, na verdade, a contrapartida. Então, quando a gente pensa que inverte a lógica, é por causa disso. Então, pensa o seguinte, a empresa, a pessoa jurídica, vende lá sapato. E ela mantém uma conta corrente, uma conta bancária. E ela faz a movimentação por ali, faz vendas de cartão de crédito, recebe por ali, faz vendas por boleto e etc. Então, aquela conta corrente, na perspectiva do banco, é, na verdade, um passivo. Porque a qualquer momento, por exemplo, a instituição, a instituição não, a entidade, a empresa, ela pode ir lá e falar assim, então, vou sacar o meu dinheiro. Então, é uma conta a pagar, de certa forma, para a instituição financeira. Então, o que inverte aí nesse processo é isso. Então, por exemplo, aqui, os tipos de operação a gente vai estudar, operação passiva, ativa e tal, para entender melhor essas subdivisões. Mas aqui estariam, por exemplo, os depósitos. O que são esses depósitos? É aquele dinheiro que eu vou lá como pessoa física, tá aqui, ó, separadinho, 4.1.05.10-8. Pessoa física, então eu mantenho lá uma série de correntistas, né, de pessoas que possuem conta corrente no meu banco. Da minha perspectiva, do meu banco aqui, eu tenho um passivo. Né? Eu estou captando dinheiro, vou investir isso, vou transformar, vou emprestar para quem for o caso, mas a qualquer momento eu preciso repor aquele recurso. Então, é uma conta a pagar. E aí separa, se é pessoa física, pessoa jurídica, governo federal, estadual, enfim, né, de acordo com aquilo que está sendo trabalhado. Depósitos à vista seriam essas operações de conta corrente. Tá? Então, depósitos a prazo já são outros tipos, né? E a gente vai ter, inclusive, separado aqui também os depósitos, no caso de poupança. Tá? Deixa eu baixar um pouquinho mais aqui. 4.1.2, depósitos de poupança. Né? Pessoas físicas e jurídicas, porque quando você abre a conta como pessoa jurídica, você pode ter uma poupança também lá.
né, na metodologia de cálculo lá da poupança, 30 dias depois da data do depósito, aniversário, e depois desse aniversário, remuneração. Enquanto isso, efetivamente, a entidade financeira vai usando, né, vai utilizando aquele montante, aquele recurso. Depósitos interfinanceiros, né, enfim. Aqui, depósitos a prazo, né, que são outros tipos, a gente estudou lá um pouquinho sobre os produtos do mercado financeiro, lembra que tinha lá o tipo com certificado, né? Então, vai especificando se tem ou não tem certificado, se elas são ou não relacionadas aqui ao FGC, né? Fundo Garantidor, tá? Então, garantia especial, enfim. Governos municipais, separadamente ali também, enfim. Tudo isso como a perspectiva de passivo para a entidade financeira, tá? Então, lá para baixo, daí a gente vai ter também um pouco do patrimônio líquido, mas deixa eu ver se eu consigo localizar aqui que ele está completo. Eu pulei aqui, mas acho que não. Ele vai chamar só de contas de resultado. Mas eu queria mostrar para vocês essa outra ideia aí das contas de resultado, que normalmente é onde acaba tendo um pouco mais de confusão também. Tá? Mas nada mais são do que as receitas e despesas. E o que é uma receita da perspectiva da entidade, né? Aqui, despesas na classe 8. Deixa eu voltar e falar por elas então. O que é uma receita, o que é uma despesa do ponto de vista da entidade financeira? Então, imagina o seguinte, eu peguei R$100, abri o meu banco, você depositou R$100. Então, eu vou pegar esses R$100, vou te remunerar, se for o nosso combinado, com R$1, por exemplo, daqui a um mês, daqui a um ano, qualquer que seja o compromisso. Enquanto isso, eu vou pegar esses R$100, vou emprestar para alguém por 110, por exemplo. E a diferença desses dois, a gente estudou que era a ideia do spread, né? A diferença dessas taxas que são cobradas entre a captação e a distribuição do recurso. E aí, neste caso, do ponto de vista do banco, eu tenho lá R$1 de despesa e 10 de receita, né? De acordo com a operação que eu realizei. Então, entenda que é justamente a diferença. Porque, vejam, aí no caso, eu vou emprestar para uma pessoa esses R$100, e ela vai me devolver 110. Mas os R$100 pertencem a quem, efetivamente? Eles não pertencem ao banco. Então, ele vai ser um agente intermediador, né, entre esses dois processos. Isso precisa ficar bem claro também, para que a gente entenda. Então, a despesa que eu tive aqui foi uma despesa de captação. Por exemplo, despesa de poupança, porque você depositou na conta lá que era uma poupança, 30 dias depois eu tenho que remunerar, com R$1, que seja, enfim, qualquer que seja o valor. Então, efetivamente, aí eu vou devolver esse dinheiro para você. Junto com R$1, eu tenho que devolver também os próprios 100 que você tinha colocado lá inicialmente. Até porque, senão, não haveria remuneração. Mas entenda a diferença justamente nesse sentido. O 100 é um volume que transitou pelo banco, enquanto que a despesa e a receita foram originadas da operação. Por isso, essa terminologia. Então, despesas operacionais, só exemplificando aí. Então, aí podem existir vários tipos, né? Despesas com debêntures, despesa com fundos de investimento, aí separadamente, enfim, repasses e etc., né? De acordo com cada um deles aqui. Então, é muita conta, porque as instituições financeiras vão trabalhar com muita conta mesmo, né? Dependendo do que for o caso ali em específico. Despesas administrativas para investimentos em coligadas e etc., né? E aí, lá para baixo, só para ilustrar aqui o caso, né, a contrapartida, a gente teria justamente o conjunto de receitas, né, na classe 9. Vou voltar aqui, passei um pouquinho. E essas receitas vão ser esse diferencial. Então, se eu tive 10 de receita, eu preciso registrar isso, porque eu vou ser tributado sobre isso, como instituição financeira, né? Eu não vou simplesmente gerar dinheiro, ter lucro, ter resultado e não ser tributado, pelo menos não no Brasil, nessa condição. Então, é importante que se observe aí e tome esse cuidado de acordo com a característica da operação, de acordo com aquela metodologia de avaliação. Aqui eu fui muito para baixo, depois fui muito para cima. Desculpem aí, só um minutinho. Aqui. Compensação 9, classificação. Ah, tá, eu estou confundindo, né? Então, no caso, a 8, controles, despesas, né? E a 7 vai ser o conjunto de receitas. Eu estou muito para baixo. Aqui. Vamos lá. 4, 5, 6. Quase lá, tá, gente? Só um instantinho. 7.
contas de resultado credoras. Quem? Receitas operacionais. Por exemplo, receitas de rendas de operações de crédito. Né? Renda de empréstimo. O que é isso, por exemplo? Aqui cita-se, né, em específico. Então, fiz lá aquele movimento dos R$100, aquela pessoa vai me devolver os 110, a renda são os 10. Então, a partir disso, eu tenho a minha receita da instituição financeira. O que significa isso na prática? Que aquilo é o que vai ser tributado, por exemplo, né, de acordo com o meu regime de tributação. Aí tem aqui separando, né, a renda de cheque especial, separando o MEI, pessoa jurídica, enfim. Né, outros tipos de renda de arrendamento mercantil, né, as operações onde se faz, vamos chamar em termos mais simples, aí, o empréstimo de bens, né, o arrendamento mercantil, de certa forma, poderia ser chamado assim também. Então, eu vou financiar a renda de operação de câmbio, que a gente viu lá atrás, o que é o câmbio, como que ele funciona, enfim. E aí outros tipos, né, operações aí no mercado financeiro, swap, que é a troca, enfim, os derivativos, de acordo com aquilo que a entidade faz. Prestação de serviço, né, que é uma das coisas recorrentes também. Vejam que aqui a gente está considerando ainda as receitas operacionais, que é o 7.1. Então, o banco, por exemplo, ele te oferece lá uma linha de crédito, né? Ele te oferece lá um serviço de atendimento personalizado, ele te oferece um serviço de, sei lá, saque 24 horas. Isto é uma prestação de serviço. E aí este serviço também é tributado, né? De acordo com o tipo de operação que está acontecendo ali. Inclusive é o que a gente conhece como, por exemplo, uma taxa de manutenção da conta corrente, né? Se for o caso. Hoje tem muito banco digital, isso vem sendo quebrado e sendo readaptado por outros tipos, né, de operações aí de taxas de serviços que são cobrados. Mas poderia ser um monte de coisa. Então, o seu gerente ele fica disponível para você 24 horas. Se ele estiver dormindo, tem outro. Cada um faz um plantão, sei lá, de 12 horas. Então, seria um exemplo, né? Não especificamente isso, mas só para a gente ter uma ideia. Se isso é uma prestação de serviço, isso é uma receita. Independente, por exemplo, do intermédio financeiro, é isso que eu quero dizer. Tá? Isso pode acontecer também dentro das operações que a gente vai realizar. E aí tem vários tipos, né? Segregando aí todos os tipos de receita para que fique mais evidente, mais claro. Então, outras rendas aqui, enfim. Então, a empresa ia ter vários tipos e formas também, né? E aí o plano de contas, ele nos ajuda a entender um pouco mais dessa estrutura do que foi esse planejamento. Tá? Então, todas as continhas estão aqui, tudo isso está disponível. Os documentos aqui, né, alguns deles já não estão mais em vigor, mas são exemplos, né, aquilo que a gente viu agora há pouco, basicamente como é que seria essa estrutura organizada, né? Então, ativo realizável aqui a longo prazo, circulante juntos, mas eles, de certa forma, ficam separados, né, cada um com as suas continhas ali para poder organizar. A caixa, depósitos bancários, enfim, tá? Anexos aqui, então, as normas, né, pronunciamentos técnicos, CPC, tudo isso aqui é para vocês poderem olhar depois, se quiserem, tá? Quem tem vontade, por exemplo, de trabalhar na área, tem que conhecer esse plano de contas, tem que aprofundar nele, tem que estudar bastante para poder utilizar ele justamente, né? O caso de provisões aí, que é muito recorrente, passivo contingente, ativo contingente, aqueles casos onde a gente não sabe exatamente, né? Tem uma vaga ideia, mas não consegue precisar naquele momento. A aplicação aí de DFC, porque é uma das demonstrações obrigatórias para as SAs, metodologia de redução ao valor recuperável, se for o caso, né? Enfim, resultado por ação. Muitas das sociedades anônimas, elas são de capital aberto, né? Então, neste caso aqui, imagina assim, você tem um banco e o banco ele é de capital aberto, ou seja, ele tem a sua negociação de ações lá na Bolsa de Valores. E se ele tem isso, ele tem uma série de demonstrações a serem apresentadas, como, por exemplo, o balanço, DRE, DFC, DVA, enfim, DRA. E aí, dentro dessa aplicabilidade, ele vai ter, por exemplo, o resultado por ação, ele vai ter que pagar dividendos, ele vai ter que reunir todas essas informações em conjunto para poder apresentar junto às suas demonstrações contábeis. Então, se faz necessário. Eu deixei separado aqui o do Banco do Brasil, esse demonstrativo que eu vou publicar lá para vocês também. Essa informação ela é pública, tá? Essa aqui é a publicação relativa à corretora, né? Demonstrações contábeis 2020, seria o fechamento do ano anterior, né? Então, aqui, corretora de seguros e administradora de bens, exercício. E aqui tem todo o aspecto teórico, ele é navegável, né? Então, a gente pode clicar e observar lá a apresentação das informações. Então, eu quero ir direto para o balanço patrimonial para entender um pouquinho mais. Tá? As notas explicativas, né? As observações ajudam a gente a
a entender, mas só para mostrar mais ou menos como é que seria, neste caso aqui, da corretora em si. Então, o que é o ativo circulante? Caixa e equivalentes de caixa, né? Comissões a receber, ativo não circulante, os ativos financeiros que são mensurados ao valor justo por meio do resultado, né? E os valores de acordo, sempre publicando aí o ano anterior, né, o período anterior, 2019, junto à informação mais recente, tá? Em reais aqui multiplicado por 1.000, né? Então, aqui no caso, a gente vai chegar à ideia aí. Total do ativo, como a gente já conhece, passivo, dividendos, provisões, enfim, passivos por impostos correntes, comissões, enfim, todo o montante, né? Capital social aqui, ilustrando então também, total do ativo passivo, total do passivo e patrimônio líquido é o que a gente chama de total do passivo no balanço convencional, né? Aqui só para ficar separadinho, para poder ajudar o entendimento. Então, assim, a demonstração dos fluxos de caixa também, né, para justamente metodologia aqui é partindo do lucro líquido, né, ajustando aí, revertendo, então, para ter uma ideia de qual foi o lucro verdadeiro, tá? Então, a caixa gerada por atividade operacional, investimento, financiamento e etc, né? Aqui, DMPL, demonstração das mutações, né, para justamente movimentar as contas e ilustrar aí como é que foi essa movimentação de acordo com cada período. Tá? Então, basicamente assim, uma demonstração como qualquer outra, né, com essas particularidades. Então, aqui, por exemplo, contexto operacional. Vou baixar um pouquinho aqui, para ilustrar para vocês aí. Aqui a corretora, a proporção, né, enfim. Então, para a gente pegar algumas situações aqui mais específicas. Por exemplo, aqui, imposto sobre os lucros, né? Os tributos são apurados com base nas alíquotas demonstradas no quadro a seguir, no caso aqui, ano 2020, né? Imposto de renda pessoa jurídica, 25%, aí tem uma nota aqui, né, que é para explicar, olha, incluiu a alíquota básica, 15%, que é o do lucro real, adicional de 10% sobre o excedente, né? Contribuição social sobre o lucro líquido, PIS, PASEP, né, contribuição da COFINS, a contribuição ao PIS-PASEP aqui, novamente, contribuição para o financiamento de seguridade social, COFINS, e imposto sobre serviços, né, até 5%, de acordo com a atividade ali, e a legislação aplicada, tá? Então, só para a gente ilustrar aí, e ter uma ideia mais ou menos de acordo com cada uma das circunstâncias, né? Aqui, lembrando que, inclusive, tem esse detalhe, né? A COFINS nas empresas, quando a gente faz pelo lucro real, o regime em si, a gente vai ter a ideia da não cumulatividade, né, que é como se fosse o conceito de aproveitamento de crédito. Então, pela entrada menos a saída, ou a saída menos a entrada, o abatimento das duas operações, a gente consegue fazer a apuração correta. Quando você trabalha, por exemplo, pelo lucro presumido, você não vai poder fazer isso, por isso que as alíquotas são diferentes, né? E no caso das instituições financeiras tem outra particularidade ainda, que é o caso da COFINS com 4% de alíquota. Então, ela é diferente, de fato, das outras entidades, né, das outras entidades não financeiras aí, que trabalhariam com esse 7,60%, tá? Por isso que tem essa observação aqui, o item 2 vai dizer justamente isso, olha, a alíquota incidente sobre aplicações financeiras aí, no caso em específico, tá? Lembrando que aí mercadoria segue a mesma regra, né, que a gente já acostumou com o lucro real. Mas, enfim, assim, essa parte também de tributação, de outros aspectos, a gente vai ver e vai poder ir trabalhando e comentando e explicando. Então, aqui só exemplificando aquilo que a gente viu, né, essa estrutura que é o que a gente vai trabalhar. Então, eu vou passar para vocês um exercício, eu vou passar para vocês um plano de contas. Tá? Então, a gente vai, dependendo da operação, dependendo do tipo de atividade que a gente está executando, a gente pode trabalhar com ele mais completo, com todas as categorias, se for o caso, né? E aí depois, ou enfim, iniciar também com um plano mais resumido, como por exemplo aqui trabalhando com o ativo, trabalhando com o passivo, incluindo-se aí o patrimônio líquido, contas de resultado, tá? Sem necessariamente, por exemplo, trabalhar com contas de compensação, ou tudo isso de contas de ativo, contas de passivo, né? E aí é onde geralmente surgem mais dúvidas, quando a gente entra para essa parte mais prática. Mas não tem muito segredo. O grande... Como é que eu posso? Eu ia falar esquema, mas eu não queria usar essa palavra. O grande detalhe para você poder dominar as operações, na verdade, é você conhecer a natureza das contas. Eu falo isso muito lá na aula de teoria e reforço aqui. Até para a contabilidade pública também é a mesma ideia.
Se você entende a natureza das contas, você entende os tipos de atos que podem vir a modificar o patrimônio, que são os fatos contábeis. Se você entende os fatos contábeis, você consegue fazer um registro de qualquer tipo de operação, baseando-se aí que exista, né, uma ideia de plano de contas. Então, por exemplo, imagina o seguinte cenário, não vou mostrar aqui débito e crédito, só para a gente imaginar e visualizar isso de uma forma mais prática. Eu tenho que fazer um débito e crédito numa operação de integralização de capital social de uma instituição financeira. Ora, se o capital social dessa instituição, ele segue a mesma premissa da contabilidade que uma empresa comercial, né? Ele vai seguir o mesmo débito e crédito, mesma metodologia. O que vai ser esse lançamento? Ele vai ser um crédito para uma conta de natureza credora, porque eu quero aumentar. Quem que é a natureza credora? Quem que é essa conta? É o próprio capital social. Tanto é que, de fato, ele sempre, em qualquer balanço que você observa, ele fica do lado direito, digamos assim, né? Ou embaixo, dentro do conjunto do passivo. Então, tudo isso aqui, natureza credora. E do outro lado, eu tenho justamente natureza devedora. Então, aqui, se eu debito caixa, eu estou aumentando. Se eu credito capital social, eu estou aumentando também. E o que é um lançamento de integralização de capital social, de começo de empresa, por exemplo, como se fosse aqui instituição financeira? É o aumento justamente do capital, a sua criação. Em contrapartida, isso vai ser feito de que forma? Na forma de dinheiro no meu caixa. O que vai ser uma compra de um imobilizado para uma instituição financeira? Uma transferência do recurso do ativo circulante, vamos chamar assim, do meu caixa, para o meu imobilizado. Então, sai do meu ativo, mas também vai para o meu ativo. E aí é justamente um débito e crédito de onde sai. O crédito diminuindo de onde saiu e o débito aumentando para onde foi. Enfim, isto é teoria da contabilidade, né? Eu sei, mas aqui a essência, a lógica, a aplicabilidade vai ser justamente a mesma. O mais difícil, talvez, sejam essas operações e o cálculo de evidenciação de juros, por exemplo, né? De diferenças aí no sentido disso. Mas mesmo esquema, eu devia parar de falar essa palavra, né? Mesma ideia, a gente vai partir do pressuposto de, por exemplo, captação de recursos, depósito em conta corrente na minha instituição financeira. Você é uma pessoa física, está depositando. O que é isso na perspectiva do meu patrimônio? Eu vou ter um ativo e um passivo. Você depositando dinheiro na minha conta significa que eu te devo. Se eu te devo, eu tenho uma obrigação. Se eu tenho uma obrigação e ela não é com os sócios, é uma obrigação com terceiros, ou seja, é passivo. Se ela é de curto prazo, é passivo circulante. Então aí a gente vai ter aquela continha lá, depósitos à vista. Então, aqui nesse raciocínio, a gente vai ter a mecânica aí, agora que eu acabei de perceber que eu não estou mostrando para vocês a planilha, né? Aqui a gente vai ter, por exemplo, os depósitos à vista, pessoa física, né? E aí é justamente isso aqui faz parte de quem? Do meu, deixa eu aumentar aqui um pouquinho, passivo. Então, quando você deposita dinheiro na conta do banco, para o banco isso representa um passivo. E esse dinheiro, ele vai fazer o quê? Ele vai justamente transferir para o caixa dele, está aqui dentro do ativo dele, da instituição, e vai emprestar isso para alguém e vai ficar lá com um direito a receber. Né? E vai realizar, por exemplo, uma operação de crédito, fazendo um empréstimo para outra pessoa. Então, o primeiro lançamento vai envolver, por exemplo, isso aqui, né? Essas duas continhas aqui, caixa e depósito à vista, se for uma pessoa física. E depois, esse dinheiro sai do caixa e vem para a operação de crédito, mas continua sendo registrado. Deixa de existir na forma de dinheiro e passa a existir na forma de direito. Né? E aí, a partir do momento que existe esse direito, eu continuo com a obrigação lá atrás, uma hora o cliente que pegou esse empréstimo vai me pagar e eu vou pagar você que me emprestou esse dinheiro. Então, por isso ele é sempre esse agente intermediador. Né? Ao mesmo tempo que você está registrando, se você é uma pessoa jurídica, está fazendo essa contabilidade para você, eu vou fazer a minha como instituição financeira, e para quem eu emprestei também vai fazer. Vai registrar lá como empréstimo, o recebimento do dinheiro, os juros e o processo de amortização e de pagamento desse empréstimo efetivamente. E a gente faz um registro e esse controle no meio termo, entre uma linha e outra, né? E ao longo do tempo vocês vão, acho que, entender com maior clareza, talvez, esse meu raciocínio. Mas a aula de hoje era para mostrar assim, ó, é realmente a mesma coisa. Pode falar, Emiliane, fica à vontade. Professor, e quando acontece assim, por exemplo, eu vou depositar um dinheiro no Banco do Brasil, o senhor estava dando um exemplo, só que a agência sei lá de São Paulo. Como acontece a transferência de dinheiro da agência aqui de Tangará para a agência lá de São Paulo? Porque, no caso, é o mesmo banco, só que agências diferentes.
Ou seja, eles têm resultados diferentes, individuais e tudo mais. Sim, perfeito raciocínio. Primeiro, o dinheiro físico vai aonde? Vai na agência daqui. Então, primeiro isso entra para esse patrimônio. Por isso que a gente tem aquele conceito de sociedade ligada ou coligada, né? Controlada ou coligada. Eu não sei se você já estudou equivalência patrimonial? Fizeram isso em alguma disciplina? Eu já fiz. Você lembra do conceito básico? A gente tem que ter uma pessoa jurídica participando do capital social de outra pessoa jurídica, correto? Sim. O raciocínio vai ser o mesmo. Então, essa pessoa jurídica aqui que recebeu o seu dinheiro, ela vai primeiro evidenciar essa informação e depois, esse dinheiro ele pertence a ela? Não, ela precisa repassar para outra instituição. Então, ao mesmo tempo que ela recebeu o dinheiro, ele só vai transitar. Ela tem uma obrigação, concorda? Nesse conceito, para ela, para essa instituição daqui da nossa cidade, é uma obrigação. Para outra lá de São Paulo, é um direito a receber. E aí ela joga, as duas depois vão consolidar, inclusive, esse balanço, fazendo as exclusões, né? Porque aí a gente está falando normalmente de sede, matriz e filiais, né? Que é o caso mais recorrente. Se for uma instituição, igual a gente falou, por exemplo, o Banco do Brasil, que está presente no país todo. Então, é uma empresa só. Né? A gente tem que lembrar disso. Então, é de uma filial para a matriz, ou inverso, enfim. Mas o raciocínio é o mesmo. E aí, uma tem essa obrigação e a outra tem esse direito, digamos assim, de receber. Né? Eu falei da equivalência patrimonial porque é muito recorrente isso também. Então, quando a empresa aqui de Tangará tem o lucro, se a de São Paulo tem 10% de participação nessa agência aqui, ela participa em 10% desse lucro também. Isso, inclusive, parte desse lucro vai ser repassado como uma obrigação para aquela entidade lá. Deu para pegar a ideia? Sim, entendi. Beleza, obrigada. Isso, eu tenho mais uma dúvida. Pode falar, fala você primeiro. No caso, esse plano de contas que o senhor mostrou aí, ele é base para todas as instituições financeiras ou todo mundo tem que usar igual? Como funciona? Porque na contabilidade normal, todo mundo tem o seu ali. Todo mundo tem, né, passivo, ativo e tudo mais, só que em ordem diferente, conforme o contador do escritório acha. A instituição financeira é igual ou como é? Em regra, a base deve ser a mesma. Eles teriam que seguir o mesmo plano, digamos assim. Tá? O que pode acontecer de parecer diferente, digamos, é que, por exemplo, a minha instituição financeira, ela não trabalha com determinados tipos de produtos. Eu não sou autorizado pelo Banco Central a trabalhar com, sei lá, financiamento imobiliário. Então, eu não vou ter isso necessariamente no meu plano, entendeu? É possível que isso aconteça. Ou a minha instituição financeira é especificamente uma instituição de crédito. Ela só trabalha com operações de crédito, que são as financeiras que a gente fala no normal, né, no popular. Então, não necessariamente ela vai trabalhar com outros, como, por exemplo, uma conta corrente. E aí, necessariamente, ela não vai ter lá depósitos à vista de conta corrente, entendeu? Aí é possível que quando a gente vê as publicações, eles sejam diferentes nesse sentido, mas se você reparar, assim, utilizando um comparativo com a base, você vai ver que até os códigos e a ideia vai ser exatamente a mesma, porque todas elas, inclusive, vão ter que fazer as publicações. E aí, quando a gente fala de padronizar, é por isso. Imagina você, sei lá, você tem 100, 200 instituições pelo Brasil, e dessas instituições, se cada uma tiver o seu plano de contas, aí os investidores não vão conseguir fazer análise. Então, raciocínio aí. Só voltando naquele tópico anterior, para não esquecer, existe a possibilidade também, tá? E é muito recorrente, de que, por exemplo, você faz o depósito numa instituição financeira, né, dentro daquela circunstância, e aquela instituição financeira não tem dinheiro para te pagar de volta quando você vai lá fazer o saque. E aí, para isso, o que acontece? As instituições financeiras emprestam dinheiro entre si. Então, elas não são necessariamente matriz e filial, ou coligadas ou controladas, mas elas fazem os chamados depósitos interfinanceiros também, entre instituições financeiras, né? Que vai justamente seguir aquele mesmo raciocínio que a gente estava falando, mas sem a parte especificamente ali da matriz e filial, digamos, né? Mas vai pegar a mesma lógica. Professor, pode falar, Rosângela. E esses empréstimos aí é um dia só que vale, é isso mesmo ou eu estou enganada? Eles acontecem no prazo do fim do dia, né, que a gente fala.
E, de fato, a ideia é que eles tenham esse prazo de 24 horas para serem repostos, digamos assim. Né? É que eles teriam ali um tempo, né, para justamente devolver esse recurso. Só que, assim, não quer dizer que não possa continuar acontecendo. Isso só é feito dessa forma para garantir o que a gente chama de solvência, né, que é a liquidez das instituições financeiras. Porque daí, se, por exemplo, eu estou administrando meu dinheiro da seguinte maneira, eu tenho 3 correntistas e cada um colocou R$100. Eu peguei esses 300 e apliquei num negócio que só vai me render daqui, sei lá, 2 anos. E aí, de repente, os 3 correntistas chegaram e falaram assim, então, a gente veio sacar o dinheiro e eu não tenho, porque eu apliquei em alguma coisa, eu emprestei para alguém e eu só vou receber daqui 2 anos. Se eu interrompesse a operação aqui, banco nenhum funcionava. Se eu falasse, não, vou decretar falência porque eu não tenho como resgatar o dinheiro e não tenho como pagar vocês. Então, qual que é a ideia? É permitido que haja essa troca, alguém está com fôlego lá, me empresta, eu devolvo para vocês e fico devendo para ele. E aí, automaticamente, aquela negociação, aquele processo, ele acontece, inclusive, com o uso de taxas também. Então, um banco que ele consegue, por exemplo, ter mais recursos à disposição, ele consegue ganhar dinheiro em cima desse processo. E aí é muito comum que eles façam constantemente essas operações. Porque, se coloca no fluxo aí de pessoas, né? O banco que vocês têm conta, por exemplo. Imagina se todo mundo vai lá sacar da noite para o dia. Vocês devem se recordar o que aconteceu, por exemplo, com o auxílio emergencial, que já foi uma grande confusão para o acesso a esse recurso. Por que faz, por exemplo, cronograma de pagamento? Porque não existe dinheiro físico suficiente para atender essa demanda. Você precisa de um tempo para que aquilo circule, para que aquilo fique disponível para ser físico, né? E aí esse controle todo é feito justamente pelo Banco Central, que recebe essas informações ao fim do dia, eventualmente também empresta recursos, se for o caso, e cobra depois, mas ele que faz esse fechamento, esse controle, de acordo com as informações apresentadas por cada instituição. E aí, no fim das contas, é o equilíbrio e a manutenção. Então, para o Banco Central, é mais interessante que as instituições financeiras possam emprestar entre si do que fechar as portas. Porque senão aí, se não tem banco, você não tem recurso. Se não tem recurso circulando, não há país, né? Não há economia. Então, é mais ou menos nesse sentido. Mas todas essas operações são registradas. Por isso que normalmente, assim, vocês devem, não sei se vocês estão trabalhando em banco, né, em instituição financeira de outra natureza aí, mas depois do fechamento do expediente bancário, existe muito trabalho ainda para ser feito. E esse trabalho, inclusive, é a própria contabilidade. Não quer dizer que a galera deu 3 horas da tarde, acabou e encerrou o serviço. Muito pelo contrário. É o fechamento do dia, é o tipo da operação. É verificar todo o movimento de entrada e saída. Isso é feito pela própria contabilidade, né? Inclusive com a necessidade de você, por exemplo, como numa empresa, você vai lá, você conta o estoque. Você vai lá e conta, olha, eu tenho 3 camisetas e 2 sapatos. Eu comecei o dia com 10 de cada um, e você vai fazer o fechamento dessa informação. No banco, você vai fazer a mesma ideia, só que o produto, a mercadoria, não é uma camiseta, não é um sapato. A gente está falando de dinheiro. E hoje, inclusive, ele é digital, né? Então, o fechamento ele acontece por meio digital, sistema mecanizado, mas há um controle físico, de certa forma, porque ele também é um produto físico, nunca deixou de ser o papel, a moeda e etc. e tal. Beleza? Algo mais? Professor, uma dúvida. A contabilidade do banco, ela é feita semanalmente, mensalmente ou anualmente? Ou depende? Quando você se refere à contabilidade, você quer dizer o quê? A escrituração? Isso. O débito e crédito? Sim, professor. Em regra, diariamente. Esse movimento ele precisa ser registrado dia a dia. Tá? Aí, necessariamente, o fechamento, assim, por exemplo, os bancos, normalmente, eles costumam ser sociedades anônimas com capital aberto, como, por exemplo, aqui o Banco do Brasil. Então, a gente vai ter ele com esse nível de participação na Bolsa de Valores, então, para ele é interessante, de acordo lá com o seu estatuto, tudo aquilo que a gente estudou lá atrás, ele vai ter, por exemplo, uma regra no seu estatuto que vai falar assim, olha, a publicação das demonstrações contábeis é por trimestre e um fechamento anual. Beleza, mas para ele trazer essas informações, ele vai fazer esse processo contábil diariamente. Ele precisa evidenciar essa informação todos os dias. Tá? E aí isso pode ser feito de várias formas, né? Antigamente o registro era manual, como a gente sabe na contabilidade comercial, era feito tudo na mão. Mecanizou, trouxe a tecnologia, esse processo ele acontece. Então os sistemas eles são interligados, porque o banco ele precisa fazer essa prestação de contas. Lembra que a gente estudou na aula anterior
sobre o mercado monetário e a Selic, né? A apuração das informações que o Banco Central faz todos os dias e, a partir dali, estabelece, né, a taxa em si de operações que está acontecendo. Se tem mais gente emprestando, se tem mais gente recebendo esse recurso. Então, a partir desse raciocínio ali, aquilo só acontece porque o banco faz o envio das suas informações. Então, o gestor responsável pela instituição financeira, ele vai fazer o fechamento do dia justamente com essa movimentação. Agora, não quer dizer que o banco vai ter que apresentar um balancete ou um balanço em específico, balanço geral, né, no caso, balanço patrimonial, todos os dias. Aí ele vai fixar no seu estatuto, mas no mínimo uma vez por ano. Mas a contabilidade mesmo, ela tem que acontecer todo dia. Aí seria a mesma ideia, como é que eu posso dizer para você assim, quando a gente faz a contabilidade da empresa, né? Em tese, em regra, você tem que fazer um fechamento diário também. Só que na prática a gente sabe que existem algumas exceções, às vezes acumula movimento, às vezes tem uma série de outras coisas, mas vai ter um mínimo obrigatório que é preciso apresentar de informação. Ok? Entendi, professora. Obrigada. Então tá, eu vou interromper aqui a gravação para a gente deixar esta como aula. Eu expliquei lá no início, tá? Só para reforçar aí, a gente tem uma aula que é a 19, que está sendo a de hoje, é um pouquinho atrasada, mas aí a gente vai colocar tudo em ordem. A aula de escrituração é para ilustrar, que é a próxima, a aula 20 no caso, para mostrar um pouquinho dessas operações, que é a ideia, o raciocínio de débito e crédito. Depois a gente entra na parte prática propriamente dita, porque daí na escrituração eu quero explicar os tipos de operações mais comuns, né? O que é essa operação de depósito à vista? Operação ativa ou passiva? Depósito à vista. Como que o banco pensa em relação àquela instituição e como que ele faz o débito e crédito, beleza? Aí depois eu passo o exercício e a gente resolve ele juntos e vocês também vão fazendo para colocar esse débito e crédito em prática. Com as outras disciplinas eu tenho feito tudo pelo Excel, mas já vou deixar registrado aqui. Se caso alguém não tenha, professor, não tem um computador, por exemplo, estou vendo tudo pelo celular ou o tablet que seja e não dá para fazer, fica muito ruim. Pega o caderno, igual a gente fazia no presencial. Vai fazer o débito e crédito numa folhinha de caderno normal, balanço, tudo isso. Dá para fazer no Excel ou no caderno, de acordo com o que fica mais fácil para vocês, tá? Aí o plano eu vou mostrar e vou apresentar e resolver os exercícios de acordo com o que vocês forem absorvendo aí de conteúdo. Beleza? Podemos encerrar aqui, então? Sim. Ok.